Existe um momento na vida em que você percebe que o maior perigo nunca veio de fora. Não foram as pessoas que te machucaram. Não foram as circunstâncias difíceis. Não foram os traumas que você viveu, nem os erros que você cometeu. O maior perigo foi aquilo que você fez consigo mesmo enquanto tentava sobreviver. Carl Jung e Sigmund Freud, dois dos maiores exploradores da alma humana, disseram a mesma coisa com palavras diferentes. Você é o seu próprio inimigo, não porque quer, mas porque não sabe o que vive dentro de você. E antes de você tentar fugir dessa verdade, respira, porque ao longo desse vídeo você vai entender que não existe força maior do que enxergar o próprio abismo. E não existe liberdade maior do que parar de lutar contra si mesmo. Mas antes de tudo isso, eu quero te levar para o início dessa guerra interna. Um início que você talvez nunca tenha percebido que existiu. Quando você era criança, você sentia tudo com intensidade. Amor, medo, raiva, tristeza, alegria. Tudo era verdadeiro. Tudo era imediato. Tudo era natural. Mas um dia, você mostrou raiva e disseram que era feio. Você chorou e disseram que era fraqueza. Você expressou medo e disseram pare com isso. Você tentou ser você e alguém te cortou pela raiz. E naquele exato momento nasceu a primeira parte do seu inimigo interno. Freud diria que esse foi o nascimento do superego, a parte moralista, rígida e crítica da sua mente que vigia você 24 horas por dia, apontando erros, julgando impulsos, reprimindo emoções. E diria que foi o início da sombra, aquele porão mental onde você esconde tudo que é seu, mas que você não aceita. E desde então, você vive uma vida dupla. O que você mostra e o que você reprime. E é esse conflito silencioso que se transforma na sua dor mais profunda. No seu ciúme exagerado, no seu medo de rejeição, na sua insegurança constante, na sua necessidade de aprovação, na sua dificuldade em confiar, na sua tendência de se sabotar quando tudo finalmente começa a dar certo. Não é azar, não é falta de sorte, não é destino. É você lutando contra você e perdendo. Mas calma, porque tudo isso que eu estou te dizendo não é uma acusação. É uma explicação, uma revelação. E se você continuar comigo até o final, vai perceber que essa guerra que você viveu por tantos anos não é sua culpa, mas agora é sua responsabilidade. Freud acreditava que grande parte do sofrimento humano nasce do que não é dito, do que é engolido, do que é enterrado vivo dentro da alma. E essa energia reprimida cresce e cresce e cresce, até explodir em formas tortas, ansiedade, impulsos, vícios, ataques, ciúmes, vazio existencial. Jung concordava, mas ia além. Ele dizia que tudo aquilo que você evita em si mesmo começa a agir sozinho, por trás do seu controle. E aos poucos você começa a perceber que suas emoções não obedecem você, que sua mente te trai, que suas decisões parecem sabotagens disfarçadas, que você cria exatamente aquilo que mais teme. E é aqui que a verdade te dá o golpe mais duro. Você se tornou seu inimigo para sobreviver ao mundo. Você acreditou que precisava se calar para não perder amor. Acreditou que precisava ser perfeito para não ser abandonado. Acreditou que precisava ser forte para não ser humilhado. Acreditou que precisava esconder suas emoções para ser aceito. Acreditou que precisava controlar tudo para não sentir dor. E nessa tentativa de se proteger, acabou se destruindo. Mas calma, porque essa não é a parte final. Essa é a parte onde você acorda. Freud dizia que o primeiro passo da cura é tornar consciente o que estava inconsciente. Jung dizia que a luz só aparece quando você tem coragem de entrar na própria escuridão. E agora, neste exato momento, algo dentro de você está tentando falar. Um incômodo, uma inquietação, um vazio que você sempre tenta ignorar, mas que no fundo sabe que está chamando você para dentro. Porque enquanto você foge, você sofre. Mas quando você olha, você muda. E agora você vai entender, talvez pela primeira vez, por que você se sabota. A autossabotagem não nasce da sua fraqueza. Ela nasce da sua proteção interna. A parte reprimida de você aprendeu a temer o sucesso, o amor, a entrega, a vulnerabilidade, a exposição, porque isso tudo um dia te machucou. Então, toda vez que você se aproxima de algo bom, uma parte sua puxa o freio, não por maldade, mas por medo. Freud chamava isso de repetição traumática, reviver padrões para tentar finalmente superá-los. Mas sem consciência, você só repete.
Nasce, Jung chamava isso de destino psicológico. As coisas que você não resolve em si mesmo voltam para te ensinar, de novo e de novo, até você finalmente olhar para elas. E agora olha o paradoxo. Você não é seu inimigo. Você é o guardião ferido de si mesmo. O que machuca você era a tentativa de te proteger. O que te paralisa era a tentativa de te manter seguro. O que te sabota era a tentativa de te evitar outra dor. Você não se destruiu. Você se defendeu do jeito errado. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque quando você entende isso, a guerra acaba. E dizia que o que você resiste persiste, mas o que você abraça se transforma. E Freud dizia que quando você consegue falar, a dor perde força, a sombra perde forma. A emoção reprimida ganha nome, e quando ganha nome, não te controla mais. Se você está sentindo algo enquanto ouve isso, tristeza, raiva, alívio, confusão, é sua mente inconsciente dizendo: eu estou aqui. Eu sempre estive. Finalmente você está me ouvindo. E agora, eu quero te fazer a pergunta que talvez você tenha evitado por toda a vida. O que dentro de você ainda dói? É o medo de não ser suficiente? É o medo de ser abandonado? É a sensação de não merecer amor? É o ciúme que te corrói? É a insegurança que te domina? É a raiva que você reprime? É a voz interna que te julga? É o peso de não ter sido visto? É o trauma da infância? É o amor que te feriu? É o erro que você nunca se perdoou? Seja o que for, isso é a porta para sua liberdade interna. E diria: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Freud diria: a cura vem quando você não precisa mais esconder nada de si mesmo. E eu digo: se você chegou até aqui, é porque sua alma está cansada de lutar contra você, está pedindo paz. E você só terá paz quando parar de se tratar como inimigo. Quando parar de esconder o que te machuca. Quando parar de fugir da sombra que você mesmo criou. A verdade é, você não é monstro, não é fraco, não é quebrado voca e humano. E todo humano carrega uma sombra. Mas só os fortes têm coragem de olhar para ela, e só os sábios conseguem transformá-la. E só os despertos conseguem integrá-la. Então, antes de terminar esse vídeo, eu quero que você faça algo simples, mais profundo. Escreve aqui nos comentários: eu deixo de lutar contra mim. Esse é o começo da sua integração. Esse é o momento em que você deixa de ser inimigo e começa a ser aliado de si mesmo. Se esse vídeo tocou você, se inscreve. Amanhã tem mais um capítulo dessa jornada de cura. Respira, escreve e age. O resto é barulho.